como eu gostaria de gritar isso dentro de cada lar, de cada casa, de cada família. Lute consciente de que as promessas de Deus não morrem. Morrem os profetas, mas Deus é fiel naquilo que prometeu. Quem tem promessas tem razões para ter esperança. Toma posse disso em nome de Jesus. Graça e paz, minha filha querida, meu filho querido, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Como sair fortalecido da crise? Esta é uma pergunta que merece uma boa resposta. Como sair fortalecido da crise? Mais uma vez eu quero ler Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Preste atenção no que eu vou dizer para você e fica comigo até o final. Em nenhum momento Jesus disse que o fato de estarmos edificando sobre um fundamento sólido nosso projeto de vida conjugal, usando material de primeira, de acordo com o projeto original, não teríamos problemas. Jesus não prometeu isso. Ele disse que o vento iria soprar, a chuva iria cair torrencialmente e haveria combate contra a casa. Jesus não prometeu te livrar dos problemas, mas sim no problema. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Problemas existem, mas podem ser superados. Barbara Russell disse: seu casamento é fortalecido à medida que os dois aprendem a transformar tragédias em triunfos e tornam-se vencedores em vez de vítima. A pergunta que fica é: o que pode desencadear uma crise no relacionamento de casal? O que eu vou falar agora talvez possa estar acontecendo com você aí na sua casa. O que pode desencadear uma crise? Uma gravidez não desejada, a morte de um filho, o desemprego do marido que leva ao desequilíbrio financeiro, a impotência sexual do homem ou a frigidez da mulher, o nascimento do primeiro filho, a necessidade de acolher os pais em casa, doenças, um acidente que colocou um dos cônjuges em uma cadeira de roda, um filho que assume um comportamento homossexual, um filho que se envolve com drogas, uma filha que engravida do namorado e o mesmo não assume a criança, uma mudança de casa e de cidade contra a vontade de um dos cônjuges, um filho com um problema mental, a necessidade de acolher um irmão e tantas outras situações e imprevistos podem provocar uma crise no relacionamento de casal. E a pergunta é: como sair fortalecido desta crise? Número 1, mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Aqui é uma chave. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Quando você lê Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, você vê Jairo, um pai, indo até Jesus em busca de ajuda para sua filha que estava enferma e logo morreria. Preste atenção. Sempre haverá pessoas com mais experiência que poderão
ajudar você. Pode ser um membro da família, um irmão, um amigo ou alguém da liderança da igreja que trabalha na área do aconselhamento. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Jairo venceu o orgulho, a petulância, a arrogância, a soberba e foi em busca de Jesus, sendo ele o principal da sinagoga. Ele deixou para trás sua reputação, deixou para trás sua vaidade, sua posição, e ele se manteve aberto para receber ajuda. Segundo, não ouça os mensageiros do caos. Não ouça os mensageiros do caos. É interessante que Jairo foi até Jesus, pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Jesus disse: eu vou. Quando eles estão indo lá para a casa de Jairo, Jesus para atender uma mulher hemorrágica. Enquanto Jairo estava esperando Jesus atender aquela mulher hemorrágica, chegaram os mensageiros do caos lá da casa de Jairo dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu, o que nos resta agora é providenciar tudo para o sepultamento. Mas foi quando Jesus se voltou para ele e disse: Jairo, crê somente. Em outras palavras, não dê ouvido aos mensageiros do caos, dê ouvido àquele que é Senhor da vida e sobre a morte. Não ouça os mensageiros do caos. Em terceiro lugar, em tempo de crise, para sair fortalecido dela, mantenha os canais de comunicação abertos. É nesses momentos de turbulência que o casal precisa conversar muito, dialogar e discutir de forma construtiva. Em quarto lugar, evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna a crise mais intensa e prolongada. Preste atenção. Evite a todo custo que o passado torne a crise mais pesada, mais difícil ainda. Podemos até lembrar do passado para recapitular as lições aprendidas, mas é necessário tirar o foco do passado e olhar para frente, olhar para o futuro. Filipenses 3:13. Em quinto lugar, não use o cônjuge como bode expiatório. Não use o marido como bode expiatório, não use a esposa como bode expiatório. Enfatize os sentimentos positivos de um para com o outro e não dê muita atenção aos sentimentos negativos. É nesse tempo que a gente precisa focar as qualidades do cônjuge e não os defeitos. Em sexto lugar, saiba que o casamento é o único jogo em que os dois podem ganhar. Preste atenção, o casamento é o único jogo onde os dois podem ganhar. Em um artigo que o psiquiatra Pittman escreveu para a revista Seleções, ele disse: não há como ganhar contra o cônjuge. Não há como ganhar contra o cônjuge. Ou vocês dois ganham, ou os dois perdem. Em sétimo lugar, seja sensível para perceber a presença de Deus. Em meio à turbulência, em meio ao vendaval, em meio à crise, mantenha o seu coração sensível para perceber a presença de Deus. Este é um recurso espiritual muito poderoso. Concordo com alguém que diz: sua razão para a esperança e sua fé em Deus lhes dá um senso de propósito e força. A percepção da presença de Deus te faz mais paciente, te faz mais perdoador, o leva a vencer mais depressa a raiva e ser mais positivo e apoiar mais um ao outro. Em oitavo lugar, administre o problema com inteligência emocional. É isso mesmo. Administre o problema com inteligência emocional. Deixe a razão
ir na frente da emoção. Deixe a razão ir na frente da emoção. Nunca se esqueça que os mansos herdarão a terra, disse Jesus em Mateus 5:5. Em nono lugar, lute contra a tempestade, motivado por aquilo que gera esperança. Mulher, lute contra a tempestade, motivada por aquilo que gera esperança. Homem, lute contra a tempestade, motivado por aquilo que gera esperança. Os chineses talvez tenham sido os primeiros a reconhecer a natureza dupla da palavra crise. Sua palavra para a crise é escrita com 2 caracteres, um que significa perigo e um que significa oportunidade. A crise é, de fato, mais do que apenas um problema. É um momento decisivo, uma catalisadora de forças para quebrar velhos padrões, evocar novas reações e determinar novas direções e novos inícios. Reflita nas palavras deste verso. 2 espiam pela grade, um vê a lama e o outro estrelas de verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, dizia: eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação produz. A tribulação produz caráter, peso de glória. Em 10º lugar, como sair fortalecido da crise? Lute consciente de que as promessas de Deus não morrem. Como eu gostaria de gritar isso dentro de cada lar, de cada casa, de cada família. Lute consciente de que as promessas de Deus não morrem. Morrem os profetas, mas Deus é fiel naquilo que prometeu. Quem tem promessas tem razões para ter esperança. Toma posse disso em nome de Jesus. 11º lugar, como sair fortalecido da crise? Faça uma leitura positiva da crise. Preste atenção, se a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, é porque Deus tem um propósito até mesmo nas batalhas no deserto, nos vales pelos quais nós passamos. Por isso nós precisamos fazer uma leitura positiva da crise. 12º lugar, faça da crise uma oportunidade para o Espírito Santo desenvolver em você o seu fruto, a paciência, a longanimidade, a esperança. A crise pode adubar o terreno do nosso coração para a produção do fruto do Espírito. Escute isso, por favor. Faça da crise uma oportunidade para o Espírito Santo desenvolver em você o seu fruto. 13º lugar, olhe para o casamento com as suas dificuldades como ferramenta de Deus para libertar você de você mesmo. Uma das maiores vitórias de Deus em nossas vidas é quando Deus nos liberta de nós mesmos. O maior problema do homem é o próprio homem. Quem mais cria problema para você é você mesmo. Eu sempre digo, se você quer conhecer o seu maior problema, pare por alguns minutos diante do espelho. Olhe para o casamento com suas dificuldades como ferramenta de Deus para libertar você de você mesmo. 14º lugar. 14º conselho para você sair da crise fortalecido. É na crise que se mede a profundidade do caráter de uma pessoa. É na crise que se mede a profundidade do caráter de uma pessoa. Os problemas, as tensões, as crises têm esse papel: revelar quem verdadeiramente somos. Foi quando José passou pelas maiores provas, testes, que ele revelou a qualidade do seu caráter. A crise pela
qual nós passamos serve para revelar a profundidade do nosso caráter. É na crise que mostramos ao diabo que a gente serve a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. O maior exemplo disso é Jó. É na crise que nós mostramos ao diabo que a gente serve a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. Ao perder tudo, Jó disse: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ernest escreveu: a vida nos quebra a todos e depois muitos ficam mais fortes nos lugares quebrados. Glória a Deus, glória a Deus. A vida nos quebra a todos e depois muitos ficam mais fortes nos lugares quebrados. Enquanto muitos casamentos fracassaram depois de uma crise, os cônjuges que sobreviveram a catástrofes dizem frequentemente: ao olhar para trás, saímos mais fortes. Somos mais fortes agora. Eu quero profetizar que você vai sair do outro lado muito mais forte. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Não ouça os mensageiros do caos. Mantenha os canais de comunicação abertos. Evite a todo custo focar somente o passado. Não use o seu cônjuge como bode expiatório. Sabe que o casamento é o único jogo onde os dois podem ganhar. Seja sensível para perceber a presença de Deus e ouvir a sua voz. Administre esse tempo com inteligência emocional. Lute contra a tempestade motivada por aquilo que gera esperança. Lute consciente de que as promessas de Deus não morrem. Faça uma leitura positiva da crise. Deus tem propósito até mesmo nesse tempo difícil que você está vivendo. Faça da crise uma oportunidade para o Espírito Santo desenvolver o seu fruto na sua vida. Lembre-se que Deus muitas vezes usa esse tempo de crise, de prova, de deserto e vale para aprofundar o nosso caráter. Nesse tempo de crise, louve ao Senhor. Ofereça um sacrifício de louvor e mostre para o diabo que você não serve a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Mas antes de orar, eu quero que você deixe um pedido de oração aqui, tá? Deixe um pedido de oração aqui. Talvez é exatamente isso que está acontecendo com você, ou você está passando por isso. Então coloque um pedido de oração aqui e eu vou orar por você agora. Eu vou clamar ao Senhor por você. Mas antes, você já se inscreveu no meu canal? Por que eu falo isso? Esta palavra precisa chegar para milhões de pessoas. E só é possível se você se inscrever no meu canal, e não vai te custar além de 10 segundos. Aqui embaixo você pode clicar no botão, clicar no link. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho, já dá o seu like, ative o sininho para você receber sempre o aviso de um novo vídeo. Quando você faz isso, você está se juntando a mim para alcançarmos milhões de pessoas. Faça isso. Nós vamos orar agora. Pai, eu sei que esta palavra alcançou muita gente. Eu sei que esta palavra atingiu o coração de homens e mulheres. Eu sei que esta palavra alcançou casais e famílias. Senhor, quantas pessoas estão passando exatamente por aquilo que eu falei? Uma gravidez não desejada, a morte de um filho, o desemprego do marido e o desequilíbrio financeiro, a impotência sexual do homem ou a frigidez da mulher,
o nascimento do primeiro filho que está gerando uma crise, a necessidade de acolher os pais em casa, doenças. Ah, Senhor, um acidente que colocou um dos cônjuges em uma cadeira de roda, um filho que assume comportamento homossexual que os pais não aceitam porque eles seguem a Bíblia como regra de fé, apesar de amarem os filhos, o filho ou a filha, um filho que se envolve nas drogas, uma filha que ficou grávida na adolescência e o namorado, também um adolescente, nem pode assumir uma mudança de casa ou de cidade contra a vontade do cônjuge, um filho com um problema mental, a necessidade de acolher um irmão. Pai, quantas pessoas estão passando por momentos de crise, mas Tu és um Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, Tu és um Deus que esteve com Misael, Ananias e Azarias na fornalha, Tu és um Deus que esteve presente, ó Deus, com muitos que passaram pelo vale e pelo deserto. Estende as Tuas mãos para dar graça, força, discernimento, sabedoria, coragem para este homem, para esta mulher, para esta família. Eu oro, eu intercedo, e que elas sejam cheios do Espírito Santo, que esta família seja cheia do Espírito Santo, que este homem e esta mulher seja cheio do Espírito Santo. Dá discernimento, dá sabedoria, dá equilíbrio, ajuda esta família, este casal, esta mulher, este homem, esse jovem, essa moça, essa criança a vencer esse tempo difícil. Tu és o nosso pastor. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Eu oro, Pai, crendo na Sua resposta. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Lembrando que deixe o seu like, se inscreva no meu canal porque é muito importante. Amanhã eu estarei de volta. Não perca por nada a reflexão de amanhã, porque vai abençoar muito a sua vida. E agora eu quero te pedir algo. Pega o link desse vídeo, manda para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, para sua igreja, para o grupo que você participa, célula, DNA. Espalhe esta reflexão para o maior número possível de pessoas. Quem sabe você conhece alguém que está precisando de ouvir esta palavra. Posso contar com você? Então repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração. Nos vemos amanhã.